Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Agora nós vamos fazer a nossa terceira parte do assunto de Maria, a mãe de Jesus. Aqui nós estamos falando sobre Maria de uma forma verdadeira, a verdadeira Maria, e não aquela Maria que é pregada pela igreja, que é uma Maria mítica, né? Uma Maria tão ou mais poderosa do que Deus, tendo ela templos em seu nome e orações dedicadas a ela, né? E hoje o assunto é a Assunção de Maria. O que se trata esta Assunção? Como ela começou? Por quê? Lembrando a todos que não é desrespeito nenhum falar a verdade. Viu? Aqui nós falamos de Maria porque nós, eu e mais outras pessoas, muitas outras pessoas, diferente daquelas pessoas que acreditam numa Maria mítica, nós respeitamos Maria. Maria foi uma personagem bíblica importante, mas ela não foi a mais importante, ela não é mais importante do que nenhuma outra personagem bíblica que nós conhecemos. Ela foi importante, sim, ela foi a mãe de Jesus, mas isso não a torna acima das outras pessoas. Vamos lá? O que é a Assunção? A Assunção é uma doutrina que diz que Maria ascendeu ao céu na carne. Por aí você já vai vendo que é uma coisa absurda, né? Porque o céu é um mundo espiritual. Como pode alguém físico adentrar? Nem o próprio Jesus adentraria aos céus em corpo físico. Mas essa é a doutrina da Assunção. E é uma doutrina prezada e seguida e acreditada por milhões de católicos romanos. O historiador grego William Douglas diz: a Assunção ou Ascensão ao céu da Virgem Maria há muito tem sido venerada como a maior das festas. Para ela, é uma das principais solenidades do calendário da Igreja. Ou seja, por causa desta presumida Assunção, criaram-se até uma festa para este evento. Os teólogos católicos admitem, porém, que a Bíblia não fala de Maria ascender assim ao céu. De fato, poucos católicos se dão conta de que esta prezada doutrina tem sido por séculos alvo de controvérsias e debates acalorados. Assim, exatamente como a Igreja veio a aceitar a Assunção de Maria como dogma, há qualquer motivo para considerá-lo como divinamente revelado? Ou seja, está na Bíblia? As respostas a essas perguntas não são meramente acadêmicas. Elas têm implicações profundas para qualquer pessoa que ame a verdade. Se alguém chega em você e fala assim, é isso, você simplesmente vai acreditar? Não. Você quer provas. Da onde que você tirou isso? Cadê o embasamento? E no caso de ser um assunto religioso, você tem que ter a base bíblica da questão. Se não tiver base bíblica, não é verdade. Ainda mais por aquelas pessoas que dizem que o que estão falando tem base bíblica. Aí é que você tem que se certificar. E eu digo a vocês, isso que eu estou falando aqui, vocês também vão se certificar. Eu vou fornecer aqui na descrição desta live e os textos bíblicos, para que vocês mesmos vão lá e confiram se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Comentar aqui, não é, isso aí não é verdade. Isso aí não quer dizer nada, né? Tem que comprovar. Por quê? Você também tem, então prove por quê. Assim como eu tenho que provar
aquilo que eu estou falando. Quem comenta, porque não aceita, tem que também comprovar com as mesmas bases que eu uso, que é o contrário daquilo que eu falo. Como que esse dogma da Assunção de Maria se desenvolveu? Talvez o surpreenda saber que nos primeiros séculos após a morte de Jesus, o conceito da Assunção de Maria para o céu era completamente alheio ao modo de pensar dos cristãos, dos primeiros cristãos. Escreve o teólogo católico Jim Galotti no La Observatore Romano, ou seja, os próprios teólogos admitem que isso aí não foi uma coisa lá do princípio do cristianismo, foi bem depois, o que já mostra que não tem base bíblica. Só isso daí já mostra que não tem base bíblica. Os próprios teólogos admitem que não tem. Depois que o ensino da Trindade, que é outro dogma antibíblico, se tornou doutrina oficial da igreja, passou-se a conceder a Maria um papel cada vez mais importante, de forma escatológica, né? Sempre de forma progressiva. Maria foi ganhando a importância que tem hoje de uma maneira progressiva, não simplesmente foi declarado. Termos enaltecedores tais como Mãe de Deus, concebida sem pecado, mediadora e Rainha do Céu, passaram a ser aplicados a ela com o tempo. Isso se conclui o teólogo Galotti, né? O silêncio da tradição da primitiva igreja sobre a morte de Maria não podia satisfazer plenamente os cristãos que encaravam Maria como perfeita e queriam venerá-la. Assim, descrições da Assunção, as quais provinham da imaginação popular, tomaram forma. Por volta do quarto século depois de Cristo, os chamados apócrifos sobre a Assunção começaram a circular. Estes textos apresentavam relatos fantasiosos da suposta ascensão de Maria ao céu. Veja, por exemplo, o texto chamado O Adormecimento da Santa Mãe de Deus, que é um escrito apócrifo, surgido 300 anos depois da conclusão da Bíblia. Ele tem sido atribuído a nada menos do que ao apóstolo João, mas é mais provável que tenha sido escrita cerca de 400 anos após a morte de João. De acordo com este relato espúrio, os apóstolos de Cristo foram miraculosamente reunidos a Maria e a viram curar cegos, surdos e coxos. Por fim, conforme o relato diz, os apóstolos ouviram o Senhor dizer a Maria: eis que doravante vosso precioso corpo será trasladado para o paraíso, e vossa santa alma estará nos céus, nos tesouros que meu Pai com brilho extraordinário, onde está a paz e o regozijo dos santos anjos e a permanência disso. Esse texto ele não contradiz o que o restante da Bíblia diz? A gente vai verificar isso aqui, viu? Como reagiram os fiéis a tais escritos? O mariologista René Laurentin explica: as reações foram muito variadas. Os mais crédulos foram enganados sem parar para refletir, devido ao brilho do belo relato. Outros desdenharam destes relatos incoerentes, que muitas vezes são contraditórios e sem autoridade. Assim, foi uma luta para que a teoria da Assunção fosse oficialmente aceita. Contribuiu para a confusão o fato de as supostas relíquias do corpo de Maria serem veneradas em alguns lugares. Era difícil conciliar isso com a crença de que seu corpo carnal fora arrebatado para o céu. Os próprios católicos, eles não aceitam bem essa ideia de um corpo físico no céu. Corpos físicos vivem aqui na Terra e não nos céus. No século XIII, Tomás de Aquino, como muitos outros teólogos, sustentava que não era possível definir a Assunção como dogma, visto que as Escrituras não a ensinam. Apesar disso, a crença continuou a aumentar em popularidade. E multiplicaram-se pinturas da suposta ascensão de Maria, feitas por artistas célebres como Rafael, Correggio, Tiziano, Carracci e Rubens. A questão ficou sem solução até bem
pouco tempo atrás. De acordo com o jesuíta Giuseppe Filograti, até tão recentemente como meados do nosso século, agora, não esse século XXI, mas do século XX, os eruditos católicos continuaram a publicar estudos e argumentações nem sempre favoráveis à teoria da Assunção. Até mesmo papas como Leão XIII, Pio X e Benedito XV mostraram-se bastante reservados referentes a este assunto. Mas em 1º de novembro de 1950, a Igreja finalmente adotou uma posição definida. Ou seja, a Assunção de Maria só passou a ser oficial da Igreja, o ensino da Igreja, em 1950. Antes disso, os teólogos admitem que a coisa veio do popularesco e não de estudos. O Papa Pio XII anunciou: nós definimos a Assunção como um dogma revelado por Deus, que, quando terminou o curso da vida terrestre da Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, ela foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Esse dogma, ele se chama Munificentissimus Deus. É o nome do dogma que diz que Maria subiu em corpo para os céus. A crença na jornada de Maria para o céu com corpo físico não era mais opcional entre os católicos. Era então um dogma da Igreja. O Papa Pio XII declarou que se alguém ousar negar ou lançar voluntariamente dúvidas sobre aquilo que nós determinamos, deve saber que não o atingiu o ideal da fé divina e católica. Ou seja, ao católico resta apenas acreditar nisso, mesmo que não veja lógica nisso. Mas o que de fato dizem as Escrituras? Mas, baseado em que assumiu a Igreja esta posição confiante? O Papa Pio XII afirmou que o dogma da Assunção tem como alicerce fundamental a Santa Escritura, ou seja, a Bíblia. Ele diz que isso está na Bíblia. Se está na Bíblia, por que já não foi definido antes? Só precisou, depois de muita luta, com muitos teólogos desacreditando, só em 1950 declarar isso aí. Entre os textos comumente citados como prova da Assunção de Maria, consta Lucas 1:28 e depois o versículo 42, que diz assim: entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: olá, altamente favorecida, Deus está com você. Aí depois o 42 diz assim: e exclamou bem alto: abençoada é você entre as mulheres, e abençoado é o fruto do seu ventre. Só estes versículos dizem o seguinte, isso é segundo eles, sobre Maria: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso na versão bíblica católica. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A versão bíblica é a Pontifício Instituto Bíblico Católico. Os que defendem a Assunção raciocinam que, devido Maria ser cheia de graça, ela nunca teve que provar a morte. E, sendo bendita, assim como bendito também era o fruto do seu ventre, ela tem de ter prerrogativas iguais às de Jesus, incluindo a ascensão ao céu. Só que diferente de Jesus subiu em espírito e Maria subiu em carne. Acha este raciocínio bem fundado na Bíblia? Em primeiro lugar, os peritos em línguas dizem que a expressão cheia de graça é uma tradução imprecisa, e a expressão grega original usada por Lucas é vertida de modo mais precisa por objeto do favor de Deus. A Bíblia de Jerusalém, em inglês, uma versão católica, verte Lucas 1:28 assim: regozije-se tão altamente favorecida. Não há motivo para se concluir que Maria foi arrebatada em corpo físico para o céu só porque era altamente
favorecida por Deus. De maneira similar, na versão do Pontifício Instituto Bíblico, também católica, diz assim: o primeiro mártir cristão, Estevão, é citado como altamente favorecido e cheio de graça. Estevão. E não se fala de ele ter ressuscitado ou ascendido aos céus em corpo físico como Maria o foi. Ele também era cheio de graça e também foi altamente favorecido. Veja isso daí lá em Atos, capítulo 6, versículo 8. Vamos ler? Estevão, cheio do favor divino e de poder, realizava grandes sinais e milagres entre o povo. Ele fez isso, cheio do favor divino, ou outras versões católicas, eram as mesmas versões, cheio de graça. Contudo, não foi Maria abençoada ou favorecida? Sim, mas é interessante que Jael, uma mulher que viveu nos dias dos juízes, ela era uma israelita, devia ser considerada como bendita entre as mulheres. Vamos ver isso aí lá em Juízes, capítulo 5, versículo 24 do Pontifício Instituto Bíblico, que é católico. A mais abençoada das mulheres é Jael, a esposa de Éber, ou Queneu. Ela é a mais abençoada das mulheres que moram em tendas. Jael. E Jael ascendeu aos céus em corpo físico. Ela é considerada como uma mediadora pela Igreja Católica? Não, e ela também tinha. Ela era altamente favorecida. Certamente, ninguém perguntaria que Jael também foi levada ao céu com corpo físico. Além disso, a inteira ideia da Assunção baseia-se na premissa de que o próprio Jesus ascendeu ao céu na carne. Nós sabemos que não, mas a Igreja lá nos seus pilares, ela diz que sim. Contudo, a Bíblia diz que Jesus foi vivificado ou ressuscitado no Espírito. A gente pode ler isso aí lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ver se Cristo subiu ao céu em carne, conforme a Igreja diz. Pois Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. Até porque, se Jesus ele deu o seu corpo como sacrifício, como é que ele podia pegar de volta e levar para o céu? Então, o sacrifício foi em vão, né? Se ele deu o corpo foi dado. Se ele tomasse de volta, ele iria querer dizer, eu não quero mais fazer esse sacrifício. O apóstolo Paulo diz adicionalmente a estas evidências que a carne e o sangue não podem conseguir o reino de Deus. Podemos ler isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 42 ao 50. Procure lá. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Não pode. Lá é um lugar espiritual. Então a Bíblia ela é clara quando diz que a carne não entra nos céus. A carne de ninguém, nem de Jesus, conforme nós vimos aqui, nem de Maria e nem de ninguém. Quem for para o céu, e isso é um outro assunto que nós vamos falar aqui qualquer dia, não pode ir lá com o corpo físico. Né? Como é que vai ser o corpo físico em lugar espiritual se o próprio corpo não consegue ver um espírito? Né? O olho físico não consegue ver um espírito. É verdade, a Bíblia realmente fala de uma ressurreição ao céu para os fiéis cristãos ungidos pelo Espírito. Contudo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos do 13 ao 17, torna claro que esta ressurreição não começaria antes da presença do Senhor, durante os últimos dias desta era iníqua. E este é um outro assunto que nós vamos estudar também. Tem muito a ver com o final do tempo dos gentios, o começo do governo de Jesus nos céus, a expulsão de Satanás dos céus.
expulso aqui para a terra. Isso nós vamos ver mais para frente. Até lá, Maria estaria dormindo na morte. Maria foi para o céu. Lembra-se que ela foi uma daquelas pessoas dentre as 120 que recebeu lá em Pentecostes o Espírito Santo, que desceu em forma de línguas de fogo para que eles pudessem falar em línguas. Então Maria era uma delas. E aquelas 120 pessoas, não só Maria, iriam subir para os céus, mas em espírito. Mas isso não naquele tempo, e sim quando Jesus começasse a governar. Isso desmerece Maria, porque ela não foi reerguida em carne nos céus? Não, de maneira nenhuma. Maria era uma mulher de fé, tanto é que ela recebeu uma missão do próprio Deus. Não se pretende desrespeitar Maria. Isso que nós acabamos de considerar. Sem dúvida, Maria foi uma mulher exemplar, como também as outras pessoas, como Jael, por exemplo. Ela era bendita entre todas as mulheres, como Maria. Maria era alguém cuja fé é digna de ser imitada. Ela prontamente aceitou a responsabilidade e privilégio de se tornar mãe de Jesus, com todas as provações e sacrifícios que isso acarretaria. Veja lá, Lucas 1:38, depois o capítulo 2, versículos 34 e o 35. Junto com José, Maria criou Jesus na sabedoria piedosa. Veja lá, Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. Ficou com Jesus durante o sofrimento dele na estaca. Veja lá em João, capítulo 19, versículos 25 ao 27. E como discípula fiel, assim, Maria era discípula do seu próprio filho, ela foi obediente e permaneceu em Jerusalém e vivenciou o derramamento do Espírito de Deus em Pentecostes. Dá uma verificadinha lá, Atos capítulo 1, versículos 13 e 14, e depois no capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Agora, um conceito deturpado de Maria não honra nem o Criador, nem Maria. O dogma da Assunção serve para consolidar a afirmação infundada de que Maria serve como intercessora junto a Deus. Mas endossou Jesus Cristo alguma vez tal ensino? Não. Ao contrário, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Maria fosse alguém igual a ele, certamente ele citaria isso. E ele também ainda disse, se você pedir algo em nome de Jesus, ele fará. Ele, mais ninguém. Veja lá isso aí em João, capítulo 14, versículo 6 e depois o versículo 14. E compare com Atos, capítulo 4, versículo 12. Sim, somente Jesus Cristo, não Maria, intercede junto ao Criador. É através de Jesus e não de Maria que devemos nos aproximar do nosso dador da vida, em busca de ajuda em tempos de necessidade. Veja lá isso em Hebreus 4:16. A gente pede em oração diretamente para Deus, mas mencionando Jesus Cristo, porque Ele é o mediador entre nós. Pelo sacrifício que Ele fez por nós, se doando para perdoar os nossos pecados, é por Ele que a gente não precisa mais sacrificar bois como na lei antiga, para poder pedir perdão a Deus. O que antes era necessário fazer, né? Mas graças ao sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício que é para sempre, a gente pode pedir diretamente para Deus, citando Jesus e seu sacrifício. As orações dos verdadeiros cristãos, ela é feita nessa base. O próprio Jesus Cristo, ele nos ensinou a assim rezar. E para aquelas pessoas que já estão há muito tempo na fé católica, a vida inteira aprendeu a se ajoelhar diante de uma imagem de Maria e ficar rezando 50 Ave Maria de uma vez só. O que se diz? Aceitar a verdade sobre Maria talvez seja penoso para alguns. No mínimo pode significar renunciar a algumas crenças bem enraizadas.
e ideias prezadas por muito tempo. Contudo, embora às vezes penosa, a verdade, em última análise, liberta. Veja isso lá em João, capítulo 8, versículo 32. Olha lá, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, a verdade é isso que nós estamos considerando aqui. Certo? Não algo estranho, algo mítico, algo que contradiz a Bíblia. Não, nós estamos vendo a verdade sobre Maria. Jesus disse que seu pai estava procurando aqueles que o adorariam em espírito e em verdade. Confira lá em João, capítulo 4, versículo 24. Para os católicos sinceros, estas palavras constituem um desafio. Porque eles vão ter que reconhecer que aquilo que eles estavam aprendendo até hoje, e talvez por muitos anos, é mentira. Eles trocariam essa mentira pela verdade, uma verdade que nós estamos falando agora aqui para vocês. Vamos falar sobre a morte de Maria. Será que Maria realmente morreu antes da sua suposta ascensão ao céu? Nesta questão, os teólogos católicos defrontam-se com duas alternativas teológicas igualmente desagradáveis. Por exemplo, o Novo Dicionário de Teologia, que é italiano, salienta que seria difícil atribuir a Maria a prerrogativa de estar imune à morte, o qual nem mesmo Cristo possuía. Por outro lado, dizer que Maria realmente morreu suscita uma questão igualmente espinhosa. A teóloga Kari Borensen observa que a penalidade pelo pecado original é a morte, que, segundo a doutrina da Imaculada Conceição, que é a que nós vamos ver no domingo que vem, não afetou Maria. Em que base, então, teria ela morrido? Não é de admirar que o Papa Pio XII cuidadosamente evitasse toda a questão da morte de Maria ao definir o dogma da Assunção. Ou seja, os católicos que acreditam na Assunção de Maria não pode dizer nem que ela não morreu e nem que ela morreu. Fica meio estranho. O próprio Papa, pensando nisso, já evitou falar. Ou seja, mais um motivo para que o dogma seja estranho, porque não se dá certeza de nada quanto a esses assuntos. Por isso que ele diz que subiu ao céu em carne. Felizmente, o ensino da Bíblia está isento de tal confusão. Em parte alguma, ela ensina ou mesmo sugere que Maria foi produto da Imaculada Conceição. Ao contrário, ela mostra que Maria era um ser humano imperfeito, que precisava de redenção. Por isso, após o nascimento de Jesus, ela foi ao templo e apresentou a Deus uma oferta pelo pecado. Se ela apresentou uma oferta pelo pecado, ela tinha pecado. E ela precisava pedir perdão. E ela teve que fazer o sacrifício. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido dado em sacrifício pelos nossos pecados. Então, todos os anos, Maria fazia sacrifício de animais para pedir perdão a Deus. Maria, por fim, morreu. Como que ela morreu? A Bíblia não diz. Mas também a Bíblia não diz como que Pedro morreu, sabe? E como um monte de outros apóstolos, uma porção de outros apóstolos. Como que eles morreram? Ninguém sabe. Ele não citou, mas morreu desse jeito. Não, ela não cita nada disso. Eles podem ter tido morte natural, ou como pode ter sido sacrificado. Se a Bíblia não diz, a gente não tem certeza. Então a gente não pode criar uma narrativa para o que tenha acontecido, porque não tem base. Esta simples verdade contrasta nitidamente com as perguntas sem respostas suscitadas pelo dogma da Assunção. Meus amigos, esta foi a terceira live sobre Maria. Se vocês gostaram, posta aqui seus comentários, as suas dúvidas, né? Se querem sugerir mais alguma coisa, mas por favor, não faça apologia religiosa aqui. Se o comentário for for uma oração, vai começar salve Maria, daí eu vou deletar. Aqui a gente discute com base bíblica, com base histórica e com base na racionalidade. E não com fanatismo e
e dogmas, certo? Então, boa tarde a todos, bom final de domingo a todos. Tchau.